Meus caros, queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo. Precisamos estar aqui agradecidos nesta noite, porque se aqui estamos conectados é por causa da bênção de Deus, é porque Deus até aqui nos ajudou, nos dando vida, nos sustentando, provendo para as nossas necessidades, a despeito de qualquer ou quaisquer dificuldades enfrentadas por nós, não é? Então vamos com muita alegria, irmãos, nesta noite buscar a Deus de novo, novamente. Muito nos alegra que você esteja aqui junto conosco, muito nos alegra termos esse momento, esse veículo pela internet, o nosso canal do YouTube e podermos falar das grandezas de Deus, podermos expor a Escritura Sagrada, o Evangelho de Cristo, a boa nova de que há esperança na pessoa do nosso Redentor. Nós vamos, irmãos, hoje estudar o capítulo 11 do livro de Neemias, é a nossa série neste livro, né? O nosso tema hoje é Juntos para o Bem Comum. E a nossa pergunta inicial é a seguinte: do que recentemente você abriu mão em função do bem de outras pessoas? Pense nisso por um instante. Que direitos seus têm sido colocados de lado para que outros sejam beneficiados com isso? Isso é muito importante numa época em que se fala tanto de direitos, né? Direitos pessoais. A palavra de Deus nos manda olhar para os direitos não nossos, mas os direitos dos outros. E nos manda ser bênção na vida dos outros. Então, repito, para pensarmos e já nos colocarmos no tema que trataremos hoje com base no capítulo 11 do livro de Neemias. Do que recentemente você abriu mão em função do bem de outras pessoas? Pensando nisso, um cântico me veio à mente, eu gostaria que nós cantássemos hoje aqui, é o cântico Barnabé, que fala da trajetória desse homem de Deus que abriu mão dos seus direitos em função dos outros. Vamos cantar juntos, irmãos? Não fica bem a gente passar bem o outro caristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações,
fervor e fé, homem de Deus, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir a tua bênção ao estudarmos o capítulo 11 do livro de Neemias. E, já que o assunto é o mesmo, que o Senhor, ó Deus, nos transforme em Barnabés dos nossos tempos, dos tempos atuais. Um homem bom, cheio de fé, que abriu mão de coisas dele para abençoar outras pessoas. Faz-nos assim, ó Deus. E agora que nós possamos examinar o texto sagrado, possamos, ó Deus, examinar a nós mesmos depois de examinar o texto sagrado, e que o teu Espírito, ó Deus, nos leve a uma reflexão que gere ação. Fale-nos, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos então ao capítulo 11 do livro de Neemias. Nós vamos ler apenas os 9 primeiros versos, ok? Neemias capítulo 11, de 1 a 9. É aquilo que nós já falamos em outras oportunidades. Deveríamos ler todo o capítulo, mas o nosso tempo aqui é curto. Então vamos resumir. Neemias capítulo 11, de 1 a 9. O texto nos diz assim: Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Muito bem, meus irmãos, falemos então a respeito deste capítulo 11 do livro de Neemias, e que nós estamos dando aqui o tema Juntos para o Bem Comum. Alguém poderia até imaginar que nos capítulos 11 e também no capítulo 12, que veremos mais à frente, nós temos algo parecido com uma lista de formandos, uma lista interminável de formandos, algo que é para ser lido, aturado, não apreciado, né? Mas um exame mais detalhado desses capítulos revela, irmãos, que nós temos sim lições aqui, uma mensagem de Deus com aplicações bem importantes para os nossos dias, para a nossa vida hoje. E nós podemos ver que o povo de Deus, nos dias de Neemias, estava junto para renovar a cidade. Eles aprenderam que tinham que estar juntos para o bem comum. E vemos esse povo aqui superando a conveniência pessoal. Eles só alcançaram o bem comum
superando a conveniência pessoal. Por isso a nossa pergunta de início, né? Do que nós temos, quais os direitos que nós temos deixado de lado em função do outro, em prol de alguém. Eles, o povo ali, juntos fizeram isso, superaram a própria conveniência pessoal. E isso não é algo fácil, né? Mas é muitas vezes algo necessário. Nos dias do pós-exílio de Israel, Jerusalém estava em séria necessidade de renovação urbana. Já falamos disso aqui ao estudar o livro de Neemias. No capítulo 7, nós falamos que a cidade já era espaçosa, era grande, mas o que se constatava ali é que havia pouca gente nela e as casas, as edificações ali não estavam ali prontas para serem utilizadas. E embora Jerusalém tivesse sido uma cidade impressionante nos dias de Salomão, é só ler no livro dos Reis, que nós vamos ler no livro das Crônicas também, nós vamos ver como essa cidade era de tirar o chapéu, né? Uma cidade bonita, né? Não apenas o templo de Salomão, mas a própria cidade, né? Cheia de pessoas, uma cidade impressionante. Essa cidade, nos dias de Neemias, já tinha perdido o seu esplendor, né? Tinha se deteriorado muito. E por que é que Jerusalém tinha se deteriorado e estava tão deserta agora? Vamos relembrar aqui. Por volta do ano 586 a.C., os exércitos babilônios derrubaram os muros da cidade, levaram cativos muitos moradores, e depois de 70 anos de exílio ali no estrangeiro, alguns do povo receberam a permissão de retornar. Só que os muros permaneceram em ruínas, e a própria cidade, as edificações, as casas ali em ruínas por quase mais um século. E este fato, sem dúvida, tinha um efeito destruidor sobre a moral dos cidadãos. Além disso, a cidade estava num lugar extremamente perigoso, por causa da constante ameaça de ataques dos árabes, dos samaritanos. Neemias 11:6, nós lemos agora, ele observa que aqueles que viviam na cidade eram homens corajosos, homens valentes. Tinha que ser mesmo. Era necessário, era preciso ser um tipo especial de pessoa. Homens corajosos, homens valentes, né, para viverem ali na cidade de Jerusalém, nesse período da história. Compreensivelmente, muitos escolheram viver não ali, mas viver no campo, onde poderiam se abrigar, poderiam esconder as suas famílias nos montes, caso houvesse guerra, conflito, ataque, né, a ameaça dos inimigos. O trabalho intenso requerido dos residentes ali da cidade também era outro fator negativo, né, que contribuía para a baixa população ali. Entre outras inconveniências, irmão, de quem morava em Jerusalém nesse momento histórico, os cidadãos eram responsáveis. Além de trabalhar para a sua própria manutenção e da sua família, eram também responsáveis por guardar os muros, né? Que ainda estavam em construção, e mesmo depois da construção precisavam ali, porque não havia ainda tudo organizado. Quem estava ali estava sendo tudo organizado. Os próprios moradores é que faziam de tudo um pouco. A propensão da natureza humana em preferir uma vida de facilidades tornava difícil a tarefa de atrair mais moradores, novos moradores, para a cidade de Jerusalém, que outrora tinha sido a opulenta cidade, né, a grandiosa cidade de Jerusalém. Quais seriam, então, as soluções para esse problema? O problema da subpopulação ali, o problema para o qual foi chamado Neemias ali para resolver isso tudo. Uma solução foi repovoar a cidade, ordenando a realocação de 10% das pessoas que viviam no campo. Nós lemos sobre isso logo no primeiro versículo, né? Neemias 11:1.
Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 10%, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Eu fico pensando, irmãos, imagine a revolta se isso acontecesse nos nossos dias, né? Deitar sortes, lançar sortes para escolher separar 10% da população para ir ali morar, habitar numa cidade que não oferecia infraestrutura para habitação ainda, né? 10% sendo tirado de onde estava para essa tarefa difícil. Se fosse feito isso nos nossos dias, realmente ia causar muita revolta. Mas naquela ocasião funcionou. E funcionou por quê? Eu penso que a essa altura a gente precisa falar um pouco aqui sobre o que significa esse deitar sortes, lançar sortes, como aparece em outros textos bíblicos, né? Aliás, no Velho Testamento, essa prática aparece cerca de 70 vezes. No Novo Testamento, aparece cerca de apenas 7 vezes, o que já demonstra que a prática foi caindo em desuso, não é? Mas o que significavam essas sortes? A Bíblia não explica. E se Deus, por meio da sua palavra, não explica, é porque ele não julgou ser importante. Alguns pensam que teriam sido varas de vários comprimentos que eram jogadas. Alguns outros falam que eram pedras achatadas como se fossem moedas. Outros falam que eram algum tipo de dados, né? Nós não sabemos. O que sabemos é que logo de início, quando lemos, né, que o povo deitou sortes para trazer 10% a fim de que habitasse ali, vem à nossa mente, algo que remete ao acaso, né? E não à ação de Deus, né? No entanto, isso é só aparência, irmãos, porque não tem nada a ver com superstição. Não tem nada a ver com jogos de azar, né? Trazendo para os nossos dias, com loteria, com apostas, com jogo de búzios, por exemplo. Não tem nada a ver com isso. Era um processo utilizado para descobrir a vontade de Deus, para saber qual era a vontade de Deus em alguma situação que parecia desconhecida, que parecia complicada, né? Hoje em dia, por exemplo, jogar uma moeda para saber num jogo onde o time vai começar jogando, né? Algo só para a gente pensar em alguma coisa, trazendo realmente para a nossa época, mas naquela época era para situações mais difíceis e com esse foco de se descobrir qual a vontade de Deus, qual é o princípio embutido nisso, já que, como eu falei, era uma prática muito em uso no Velho Testamento, que caiu em desuso no Novo Testamento e não temos ordem para reproduzir hoje em dia. O princípio embutido aqui é que Deus governa sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias, e as nossas escolhas devem ser tomadas, devem ser feitas, as nossas decisões, consultando o próprio Deus. Esse é o princípio que está aqui embutido. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo morando em cada um de nós cristãos, temos a oração, que são plenamente suficientes para que nós possamos discernir a vontade de Deus. Muito bem, o povo ali utilizou desse processo para buscar a Deus, para saber qual era a vontade de Deus, não é? A fim de que 10%, 1 de 10, voltassem ou fossem habitar ali na cidade de Jerusalém. Funcionou por conta desse princípio, porque eles se subordinaram à vontade de Deus. E milhares de pessoas estavam assim dispostas e se submeteram de fato ao querer de Deus e fizeram isso, habitaram a cidade. Aliás, além disso, haviam muitas outras, que voluntariamente se ofereceram para habitar a cidade. Olha o que diz o verso 2. O povo bendisse todos os homens
que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Ou seja, eles colocaram de lado a sua conveniência pessoal pelo bem geral, pelo bem da comunidade. Hoje eu quero extrair apenas este princípio do capítulo 11 do livro de Neemias. E voltar à nossa pergunta inicial, né, irmãos? Do que é que eu e você temos com alegria, não com peso no coração ou na consciência, mas com muita alegria temos aberto mão. Do que recentemente nós temos aberto mão em função do bem de outras pessoas. Que direitos nossos, ainda que sejam direitos nossos, mas quais direitos nossos nós temos colocado de lado para que outras pessoas sejam abençoadas? E nos alegramos com isso. Quando a Bíblia, quando o Novo Testamento, o Velho também, fala de mansidão, ele está falando de gente que faz isso. O manso, segundo a Bíblia, não é, me permitam dizer assim, não é um bocó, não é um bobo, não é aquele que se deixa ser passado para trás. O manso, segundo a Bíblia, aquele que tem mansidão, segundo a Bíblia, é aquele que alegremente abre mão dos próprios direitos sem se sentir prejudicado nisso, porque ele quer ser bênção na vida de outros. E o padrão dele é o próprio Cristo, que veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e ele obedeceu ao Pai, assumiu a nossa forma de servo, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Abriu mão dos próprios direitos por mim e por você. Tem pessoas que Deus quer alcançar e abençoar através de mim e de você. Muitas vezes elas ainda não estão alcançadas porque eu e você ainda não abrimos mão de nossos direitos, das nossas conveniências pessoais. Pense nisso. Vamos orar agora com os nossos queridos da família. Um forte abraço a você e até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.